Olá, amigo, olá, amiga. Aqui é o professor Sandro Reis, em mais uma edição em parceria com os amigos do Café com o Comprador. E hoje eu venho falar sobre compras viciadas, um câncer na gestão de suprimentos. Eu vou repetir, o termo é pesado, mas é importante a gente ter isso muito reforçado no nosso modelo mental para que nós possamos desdobrar o assunto. Compras viciadas, um câncer na gestão de suprimentos. Todo mundo hoje que trabalha em compras objetiva a adoção de uma gestão profissional, uma gestão organizada, uma gestão devidamente alinhada com as políticas de compliance, que tenha governança. Tudo isso é muito bom, sem sombra de dúvida que sim, esse é o posicionamento que deve ser buscado, perseguido. Mas, infelizmente, e aí eu posso afiançar para vocês, com base, inclusive, na minha experiência empírica, nas conversas que eu tenho com profissionais de mercado, nas minhas visitas às organizações, de que ainda passa essa gestão profissional, essa gestão de suprimentos, vocacionada e alinhada com o business da companhia, no sentido de reduzir o impacto negativo para o negócio, em muitas, não em todas, não dá para generalizar. E ainda é meio que uma utopia, uma retórica. Existe muito o elemento da compra viciada. E o que é o vício? O vício é todo comportamento que pode te levar a algum malefício. E a recorrência, que se chama vício, te leva a um comportamento primitivo, ou seja, deturpa, deforma, causa alguma disfunção em algo que você pretende atingir, mas você está ali, naquele comportamento vicioso e não virtuoso. E a compra viciada vem nesse sentido. O comprador ele acaba, muitas vezes, sem perceber, aderindo à zona de acomodação. Eu vou comprar um determinado grupo de itens, vou contratar um determinado serviço, eu já tenho devidamente definido quais os fornecedores que vão participar daquele processo. Isso é muito ruim, por quê? Porque você pode ganhar celeridade no sentido de concluir o processo e atender bem a área cliente, mas perde a oportunidade de tentar buscar bons negócios para a organização. O primeiro problema, você deixa de oxigenar o teu vendor list, a tua base de fornecedores, no linguajar um pouco mais simplório. Você tem lá o teu cadastro, o teu vendor list, e sempre para um determinado grupo de categorias, produtos, serviços, seja lá o que você for comprar, você chama sempre os mesmos fornecedores. Você não se dá o trabalho, e essa é uma providência que é muito negligenciada, é muito deixada de lado, os compradores não se preocupam em oxigenar o vendor list. Quando eu digo oxigenar, é buscar novas alternativas de fornecimento no mercado. É qualificar novos fornecedores, para quê? Para você exatamente evitar o vício, evitar o comportamento primitivo de ter que recorrer sempre aos mesmos fornecedores para poder atender uma demanda interna. Outra coisa que pode causar problema, contamina o processo de compra. Por que contamina o processo de compra? Você meio já sabe quem vai ganhar. Os próprios fornecedores já se organizam e sabem quem vai ganhar. Você, com isso, comprador, você acaba eliminando a competitividade do processo entre os players participantes. Por quê? Porque são sempre os mesmos. Nunca tem um novo entrante para fazer um barulho, para poder causar um comportamento de temeridade, para gerar um alerta naqueles que sempre são chamados. Então, é importante você oxigenar a tua base de fornecedores, é importante até mesmo para você poder garantir a competitividade do teu processo, e também buscar novas alternativas, que isso é extremamente salutar. O foco fica sendo apenas no atendimento da demanda apresentada para o cliente interno. Muitas vezes o cliente interno, desculpa o termo, ele é abusado. Por que ele é abusado? Porque ele já tem o orçamento dele e ele já tem uma predileção por um determinado fornecedor. Logo, ele não diz para você diretamente, mas ele meio que sugestiona. E muitas vezes, no ápice do seu abuso, ele já te dá as propostas. Você não precisa nem ir ao mercado. Aí o comprador acha que está sendo feito um grande favor para ele. Muito pelo contrário, tem alguém fazendo o teu trabalho. E aí já chegam lá as propostas, você não tem nem a oportunidade de ir ao mercado, de fazer uma mínima aferição de preço,
né, a coisa já está mais ou menos previamente definida, e aí a gente volta, né, e coloca o chapéuzinho do pior comportamento que um comprador pode ter, que é o colocador de pedido, o emissor de ordem de compra, né? Ele nem foi a mercado para tentar obter propostas, as propostas já chegam para ele, né? Na melhor das hipóteses, né, já chegam os fornecedores que vão participar. Isso contamina negativamente o processo, né, que, como eu falei no início, agora eu reforço, perde competitividade. Como é que você vai ter competitividade com quem você já sabe mais ou menos quem vai ganhar, que já está combinado entre eles mesmos? E isso tem a anuência do próprio cliente interno. Isso é muito ruim, a área de compras ela precisa atuar para combater. Outra coisa também muito importante, né, que se a área de compras se posiciona dessa maneira, sendo permissiva ao ponto, né, de se deixar manipular pelo cliente interno, não oxigenando a base de fornecedores, não buscando novas alternativas de fornecimento, perdendo, né, oportunidade de deixar o processo concorrencial competitivo, né, você acaba se expondo como compras, né, perante a auditoria. O auditor, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? A área de compra precisa andar sempre muito corretamente, seguindo os preceitos internos, a política, né, a governança. Por quê? Porque os olhos do auditor ela já está errada mesmo sem fazer nada. Então a gente precisa cada vez mais agir corretamente, com lisura, né, com honestidade, né, com um comportamento que realmente seja aderente aos preceitos de governança e compliance da companhia. Para quê? Para dissipar toda a dúvida, né? Não deixando com que a nossa área acabe sendo vista como uma área que gera máculas para a organização, que ao invés de gerar benefício, gera problema, né? Que causa dificuldades para vender algumas facilidades. Então, a área de compras ela precisa mostrar que tem legitimidade, que tem credibilidade e que pode contribuir estrategicamente para o business da organização. E, por último, não menos importante, acaba não entregando o resultado. Está na essência da nossa atuação, né, apresentar um resultado, né, e números deles, mas eu vou focar naquele que é o mais trivial, né, e que não pode ser descuidado sob nenhuma hipótese, que é o saving. A gente precisa fazer saving. E fazer saving em compra viciada é muito difícil, concordam? Muito difícil. Por quê? Porque os fornecedores já sabem, né, qual o preço, já sabem, inclusive, muitas vezes, qual o orçamento do teu cliente interno. Olha o nível de abuso. Mas isso acontece por quê? Porque a gente acaba permitindo, né? Nós precisamos ser parceiros dos fornecedores. A área de compras é uma atividade meio, ela faz a interface, a intermediação entre a demanda com o cliente interno e o mercado fornecedor. Mas o que nós não podemos é deixar de nos posicionar no sentido de preservar os interesses, não do fornecedor, não do cliente interno, mas os interesses da nossa empresa. E essa geração de consciência é que nós temos a obrigação consultiva, né, de catequizar todos esses stakeholders. O fornecedor precisa saber qual é o limite dele, o que ele precisa fazer, né, para poder ter a opção de ser chamado, convocado para as concorrências, e o cliente interno precisa entender que o fato de ter apenas o orçamento, né, e uma predileção por determinados fornecedores não significa que a área de compras precisa e vai operacionalizar do jeito que ele quer. Né? Ele tem a demanda, a gente pode, inclusive, construir o escopo em conjunto e nós vamos buscar opções alternativas no mercado que sejam mais vantajosas para a organização, tanto do ponto de vista técnico, que é o que atende a eles, e também do ponto de vista quantitativo, né? Ou seja, nós vamos trazer bons negócios para a organização, zelando pelo bom emprego dos recursos da empresa. Então, pensa nisso. Essa é uma prática, como eu falei, ainda muito famigerada, porém existente, né, em muitas organizações hoje em dia, né, atualmente, e que isso precisa ser refletido e, sobretudo, dissipada. Fica com Deus, um forte abraço e a gente volta na próxima edição. Tchau, tchau!